Olá, abençoados, tudo bem com vocês? Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a vocês que têm olhado meus vídeos, têm comentado. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês, manifestando bênçãos sem medida em suas vidas. Estou passando para deixar mais uma mensagem da palavra de Deus, né? Porque nos últimos vídeos eu falei a respeito de não somos mais ovelhas, né? Que somos filhos. Então é importante a gente saber que houve uma lei, estamos na graça. As coisas mudaram, saíram da sombra, das comparações para a realidade, não é? A graça de Deus é uma realidade, e na realidade, o que nós somos de fato, somos filhos de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade, filhos de Deus. Temos o mesmo DNA desse Deus maravilhoso, amém, amados? Então, alguém pode perguntar, mas Tina, faz alguma diferença se nós somos ovelhas ou filhos? Sim, amados, faz toda a diferença, porque ovelhas é um animal, né? E nós não somos animais, nós somos gente, pessoas, imagem e semelhança de Deus, não é isso? Somos filhos dele. E é importante a gente se sentir filhos, totalmente filhos. Nós não somos bastardos, nós não somos um bicho, nós não temos distância com o nosso pai, nós somos filhos desse Deus maravilhoso. É claro que alguns de nós não temos umas boas experiências, né, com pais, porque uns teve a ausência dessa presença paterna, né, não sabe, nem tem lembrança de como era, outros foram maltratados por esses pais. Então, às vezes, compara o Pai Celestial, o bom Pai, né, com esses pais terrenos. Mas não é assim, né? Nós vamos ter uma pequena conversa a respeito desse assunto, né? Então, nós precisamos entender que estamos no reino do Espírito, um reino espiritual. Por mais que a gente esteja vendo as coisas que se apalpam, que os nossos olhos veem, né, que tem os 5 sentidos, mas a nossa realidade é espiritual. Tudo que precisamos é no espiritual que está. Precisamos manifestar as coisas espirituais aqui no reino terreno, certo? E para isso a gente precisa entender a palavra de Deus, precisamos saber quem somos nós, em que situação nos encontramos nesse mundo maravilhoso, né? Quem somos nós? É importante saber disso. E Paulo diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, vamos dar uma olhada. Romanos, Paulo é o apóstolo dos gentios, e ele traz para nós esta revelação maravilhosa, né? Ele falou de tudo que ele ouviu diretamente do Pai, né? Diretamente do Cristo ressuscitado. E ele diz aqui no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então a gente precisa entender que somos guiados pelo Espírito de Deus. Esse é o nosso guia. Este é o que nos faz andar nos caminhos corretos, se nós estivermos atentos à sua palavra, estivermos ligados nesse Espírito para entender a forma como nós vamos fazer nossas escolhas corretas, né? Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. No versículo 15, ele diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. É importante você saber disso. Você não tem espírito de escravidão. Você não é um animal. Você não é uma ovelha. Você não recebeu espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai, que significa meu Pai. Então, queridos, é importante a gente saber que neste reinado, é interessante, né? A gente tem visto aí o rei o rei da Elizabeth, o filho da Elizabeth tomando posse, e a gente vê toda aquela pompa, né? O que é ser um rei? E nós somos reis e sacerdotes, precisamos tomar posição, tomar posse disso que nós somos, do que o nosso pai diz que nós somos, né? Porque esta é a realidade da vida. Então, nesse reinado de Cristo, que é um reino espiritual,
tudo que é para a gente entender tem que ser totalmente espiritual, porque o homem natural não vai entender as coisas do Espírito, sabe? A gente só pode entender as coisas do Espírito de forma espiritual. E é que acontece, precisamos entender esse reinado, como é que ele funciona, para poder a gente ter uma vida melhor aqui na Terra, certo? Como é que esse reinado espiritual funciona, né? Em 2 de Coríntios, no capítulo 3, vamos lá dar uma olhadinha. 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 7 ao 10. Olha que interessante, para a gente saber a diferença entre viver na sombra, se achando uma ovelha, se achando pequeno, pó da terra, como se costuma ouvir, né? E o que é a realidade, o que era a sombra, a lei de Moisés, e o que é a realidade, a nova aliança, a graça de Deus. Diz o versículo 7 assim, 2 de Coríntios 3, 7. Vou deixar abaixo na descrição do vídeo os versículos que eu estou usando. Diz assim: e se o ministério de morte, a lei de Moisés era um ministério de morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele diz será, tratando de um futuro, porque ainda não tinha se consumado todas as coisas, né? Jesus ainda tinha que voltar, ainda tinha que resolver uma série de situações para que se estabelecesse finalmente toda a graça de Deus e tivesse removido tudo o que era lei, né? Que o templo tivesse caído, né? Que não se oferecesse mais os sacrifícios naquele templo. Então era necessário, ele falou aqui no será, né? Como não será. Mas acontece que nós já estamos nesse reino, nós já estamos reinando em vida. E no versículo 8 diz assim: porque se o ministério da condenação, a lei de Moisés era um ministério de condenação, por isso você não pode mais viver condenado, porque o apóstolo Paulo disse que não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se o ministério da condenação foi glória, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Nós estamos vivendo o ministério da justiça, em que o justo vive somente por fé. Tudo isso que eu te falo só vai ter valor se você crer. Tá? Você não tem que aceitar Jesus, você não tem que mudar coisa nenhuma, mas o Espírito Santo de Deus abriu seu entendimento para você entender com a sua mente, com o seu pensamento, né, de Deus, que ele revele isso, para que você entenda que o justo vive por fé somente, por fé. Nenhum tipo de obra vai te levar à salvação, vai mudar a tua vida. É espiritual, é por fé. Não é pelos sentidos, no que a gente pega, no que a gente vê, a gente não precisa ver. Paulo disse, não andamos por vista, nós andamos por fé, certo? Então, querido, você precisa entender que por fé você é um espírito com Deus, você é filho do Deus Altíssimo. Você é herdeiro de toda essa terra maravilhosa, de tudo isso que tem aqui. É seu, você é dono disso aqui, certo? Então, aí no versículo 10 diz assim: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Então, nós estamos numa glória sobreexcelente. Nós precisamos viver o melhor dessa terra. E você só consegue viver o melhor dessa terra se você entender determinadas coisas, crer nisso e começar a viver isso, tá certo? Viver as coisas maravilhosas de Deus. Viver como filhos de Deus nesta terra, reinando em vida. Então, eu trouxe aqui para as pessoas que não entendem direito ainda o que é esse pai, né? Como é que esse pai nos trata, que é totalmente diferente do pai terreno, eu trouxe, entre muitos outros textos que tem um texto que é uma parábola,
né? É uma comparação, porém, Jesus estava apresentando o que é um verdadeiro Pai Celestial, né? Porque se ouve por aí afora que o Pai Celestial, ele é rigoroso, ele te castiga, ele está sentado como um velhinho ali, só observando você errar para te mandar castigos, para te punir, colocar no leito de morte e tal, sabe? Eu conversando até com uma pessoa da minha família, e ela falando, eu comentando sobre outra pessoa, e ela dizendo assim, não se preocupe não, viu, que Deus sabe fazer, Deus sabe, mostrando como se fosse um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que está ali só esperando que você erre para te punir. Amados, tudo o que plantamos, colhemos. Se estamos doentes, é porque nós nos alimentamos mal, nós estamos vivendo um tipo de vida que não é saudável, então a culpa é toda nossa, tá? A plantação está sendo nossa, aí o boleto chega, né? A doença vai chegar, não foi Deus que te castigou, não tem nada disso. O nosso Pai, ele é bom, em todo tempo o nosso Pai é bom. Então, nessa parábola que está em Lucas, no capítulo 15, o Senhor estava falando de várias outras parábolas, inclusive que eu gosto muito, que ele fala da parábola da ovelha perdida, né? Ele diz, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele perdeu uma das ovelhas, ele tinha 100 ovelhas, ele perdeu uma das ovelhas, deixou as 99 lá no deserto e foi em busca da que se perdeu. Você vê algum pastor fazendo isso? Até prega, né? Que tá ali para tal. Bom, vamos para a palavra, eu prefiro. Então, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca da que se perdeu. Somente um pastor faz isso, chama-se o Senhor Jesus Cristo. Perdido como? Caminhando para o inferno? Você está perdido, muitas pessoas falando a respeito de depressão, que as coisas não andam, que tem muita doença, que está passando mal. Amados, isso é porque você não está tendo um bom pensamento, um ensinamento verdadeiro de quem é seu pai. Você não está se posicionando como filho. Você está trazendo culpas, você está trazendo medo por conta do que lhe é pregado, né? Que se você fizer isso, você vai para o inferno, porque o diabo te pega, e uma série de coisas que move teu pensamento cheio de dúvida. E a fé é certeza e convicção. Você tem que ter certeza e convicção de que é filho do Deus Altíssimo, que você é um abençoado com toda sorte de bênção, que não existe mais nenhuma condenação sobre a tua vida. E pecador, te chamam de pecador, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que Jesus se fez pecador para que nós nos tornássemos justiça de Deus. É isso que você é, justiça de Deus, tá certo? Então, vou falar no vídeo futuro a respeito de obras da carne, tá? Esse que a turma chama de pecado, é porque você foca muito na carne, alimenta muito a carne, e o resultado vem da carne. E a carne não tem nada para nos oferecer. Toda a nossa provisão vem daquele que criou o céu e a terra e tudo que nele existe. Este é aquele Deus maravilhoso que é nosso Pai, e é dele que vem nossa provisão. Então, eu vou te mostrar aqui um exemplo, como Jesus nos mostrou, do que é um verdadeiro Pai, o que é o nosso Papai Deus, como é que ele nos trata. Isso aqui é um exemplo desse Papai Deus com seu filho, né? Então, Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim, ele já estava falando das parábolas da ovelha, que deixou as 99, foi em busca da uma só, né, que estava perdida, fez uma festa incrível quando achou, chamou os vizinhos, fez aquela festa, porque ele se alegra na tua felicidade, na minha felicidade, na nossa felicidade. Nós temos que viver aqui o melhor dessa terra, tá certo? Então, diz assim, continuou. Ele estava falando de outras parábolas, então ele continuou. Certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo, esse que pediu os bens, esse que tomou posse do que era dele antes do tempo, né? Porque o pai estava vivo, mas nós estamos na perfeição dos direitos que o nosso Pai nos deixou, amém? E ele diz assim, passado muitos dias,
O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Amados, a palavra dissolutamente é libertinagem, é devassidão, é tudo aquilo que não está em acordo com as coisas maravilhosas do nosso Pai, né? Então ele perdeu tudo lá, ele viveu dissolutamente e depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país que ele estava uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este cidadão o mandou para os campos a guardar porcos. Olha que mesmo nesses erros todos, Deus estava cuidando dele, tinha uma provisão para ele de alguma forma, mesmo nos erros. Porque filho é filho. Filho não deixa de ser filho porque saiu um dia de dentro de 4 paredes chamada igreja, né? Porque as pessoas dizem, olha, agora é 7 demônios que vai tomar conta dele, agora não é mais filho, ele está desviado. Filho é filho. Você deixa de ser pai do seu filho, por seja lá o que ele for. Eu fiz muito evangelismo dentro dos presídios e lá tinha um montão de gente ruim, né? Gente que tinha feito tanta coisa errada, mas as mães, estavam lá, os pais, dizendo, ore pelo meu filho. É o filho, não deixa de ser porque errou. É filho, continua filho. Imagina nosso Deus, né? Que tudo dele é perfeito e verdadeiro. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele, o filho, né, se fartar das alfarrobas que os porcos comiam. Eles queriam comer a lavagem do porco. A fome que ele estava sentindo o levou a fazer isso, né? Então, mas ninguém lhe dava nada. Imagina, nem a lavagem ele tinha o direito de comer. Então, caindo em si, a mente, o pensamento correto, ele caindo em si, disse, quantos aos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura? O nosso pai tem pão com fartura. A bênção de Deus, ela é abundante. Nós temos que estar todos os dias buscando trazer à existência essas bênçãos abundantes. Eu não acho normal que nós, filhos de Deus, vivamos passando situações, faltas. Não, porque o nosso pai é rico, tudo o que é dele e o que é dele é nosso. Você vai ver nesse texto aqui. Então ele diz, os trabalhadores do meu pai têm com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A mente dos filhos de Deus está bem assim. Sabe, errei aqui, levei uma topada ali, fiz uma coisa assim, e por isso nem sou mais digno de ser chamado filho. Meu querido, não existe isso, tá certo? Você é filho, vai continuar sendo filho. Quem foi que errou aqui? Foi o pai? Não, o filho se afastou, o filho quis viver dissolutamente, o filho quis fazer tudo aquilo que agrada a sua carne, né? Virou as costas para as coisas, para o pai, né? Foi embora, virou as costas, e o que é que sobra? Uma sombra na frente, uma sombra das coisas verdadeiras. Na hora que você se torna para o seu pai, que você vê quem você é, tudo, a luz brilha na sua vida novamente, amado. É só uma questão de mente. Paulo disse, renove a sua mente, renove seus pensamentos. Você tem que aprender quem você é diante de Deus. Você é filho de Deus. Então, aprenda tudo a respeito disso, porque aí não tem mais dúvida, a sua fé será aquela fé que é certeza e convicção. Então, ele disse, eu já nem sou mais digno, né? Eu pequei, ele já se arrependeu, né? Eu pequei contra você, contra Deus, eu pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, quer dizer, mudou o pensamento, mudou o alvo, que ele estava apontando, fazendo o alvo errado. Pecar é isso, né? É um alvo errado. Então ele saiu daquela posição de alvo errado e foi-se embora, fazer aquilo que tinha que ser feito mesmo, né? Então, levantando-se foi para seu pai, vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, tá certo? É assim que teu pai, Deus, te vê. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Ah, Deus maravilhoso! E o filho lhe disse, pai, de novo, pequei
contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, veste-os, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Provisão, provisão. Trazei-me também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Recebeu luz de Deus na sua mente. Você está entendendo? Se você está passando por um estado ruim, mas o Deus Todo-Poderoso, seu papai, está de braços abertos para te abraçar, para te beijar, para trazer para você a provisão. Você não tem que aceitar Jesus, né? É isso que eu estou falando, sabe? É você entender que nós estamos num ministério excelente, onde você já é herdeiro de todas as coisas, você tem um pai que é Deus, que é o Deus de toda provisão, tá? É só uma questão de pensar correto, tudo já foi feito, que Deus abra seu entendimento para você entender isso. Então, ele estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, aqui tem uma comparação, depois nós vamos falar sobre isso, que é a lei e é a graça, né? O filho mais velho estivera, isso pode ser, se você um dia esteve numa igreja, né? E de repente tem um santarrão lá, que, amado, nós somos todos iguais diante de Deus, tá certo? Mas pode ser que tenha alguém que seja tão santarrão que ele diz assim, ó: o filho mais velho estava no campo e quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Olha que festa maravilhosa que o pai estava fazendo para aquele filho, que estava todo errado, que dissipou tudo que tinha, que foi lá para se lambuzar nas lavagens dos porcos. Aí esse mais velho, o filho mais velho, chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Para Deus isso é importante, saúde é riqueza, amado. Saúde é tudo de bom. E eu não acredito numa graça de Deus onde ficamos doentes. Não é por causa da graça, não é Deus castigando. Somos nós que não estamos observando as coisas do divino, né? As coisas do céu, aquilo que Ele quer de melhor para nós. E no versículo 28 diz assim: ele se indignou, o irmão mais velho, né? O filho mais velho desse pai. E não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, é impossível. Impossível que um filho jamais transgrida uma ordem do pai, viu? Então, aqui, aquele que está se achando, é aquele fariseu que orava de si para si mesmo, eu sou santão, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E aquele lá, eu sou de Deus, você não é, e essas coisas. Então, ele diz que há tanto tempo eu estou aqui te servindo, sem transgredir uma sequer ordenança tua, né? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha só quanta ingratidão. Já falei em algum vídeo sobre a nossa gratidão a Deus, amados. A gente acordar de manhã, motivo para agradecer. Ter a pasta para escovar os dentes, a força no braço para escovar os dentes, a água para tomar aquele banho, né? O nosso material de higiene, tudo isso é motivo para agradecer a Deus com saúde, com vida, né? Um dia maravilhoso que nasce para nós novamente. E aí ele disse assim, né? Que o Senhor não me deu um cabrito sequer para eu me alegrar com meus amigos. Aí, vindo, porém, esse teu filho, que despedaçou os teus bens com meretriz, aquilo que eu falei, né? Como é a palavra? Dissolutamente, né? Dissolutamente. Aí significa isso aqui, ó. Ele gastou os teus bens com meretriz. Mandaste matar para ele o novilho cevado, seja o que for que você esteja fazendo, seu pai quer que você retorne a sua mente, renove sua mente, veja que o que você está fazendo está errado, desculpa, e é ruim para você, não é para o pai, é você que tem que dar uma mudada, tá certo? Vindo, porém, o teu filho, né, que despedaçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado, e olha só o que foi que o pai respondeu. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Receba neste dia que o pai está dizendo para você: meu filho, você que está com depressão, se sentindo rejeitado, com expectativa em pessoas,
Entenda que tudo que é de Deus é teu. Tudo que é do Pai é meu, é seu, é nosso. Amém? O que é que você precisa fazer? Renovar a sua mente, disse Paulo. Renove seus pensamentos. Aprenda de Deus. Aprenda a verdade. Saia da sombra. Venha para aquilo que é real, a graça de Deus. Tá certo? E você vai começar, quando você mudar esse seu pensamento, mudar a sua mente, você vai receber a luz de que a vontade de Deus você vai viver, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Fiquem todos na paz desse Deus maravilhoso, do nosso Abba Pai. Sinta-se amado por este Pai. Né? Você faz tudo pelos seus filhos. Você, se pudesse trazer o céu para a terra, e você até pode, né? Espiritualmente a gente tem que trabalhar muito isso para trazer, assim como é no céu, é na terra, tá certo? As bênçãos, a alegria do Senhor, que é nossa força, as realizações, né? As ideias para uma vida melhor, para um trabalho melhor. Precisamos trabalhar muito isso, né, para que a gente entenda quem somos nós, a nossa verdadeira identidade, para a gente experimentar o bom, perfeito e agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está lá em Romanos 12:2, mudando a nossa mente, uma metanoia, mudança de mente, né? Porque você não maltrata seus filhos, você quer o melhor para os seus filhos, imagina o nosso Pai Celestial. Amém? Uma tarde abençoada para quem está ouvindo à tarde, uma noite abençoada para quem está ouvindo à noite, um dia perfeito para quem está vendo de dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Todo-Poderoso ressuscitado esteja na tua vida, sabe? Creia nisso, você é filho e tudo que é do Pai é seu. Amém? Tchau.